Bora mergulhar na história de Jó Vistante. Ele é uma figura que, olha, desafia as próprias leis da natureza em Arton, um mundo que tá ali, ó, na beira do colapso. Ele é mais que uma anomalia, ele é uma arma viva. E a missão dele? Bom, ela pode simplesmente decidir o destino de todo mundo. Essa pergunta, no fundo, é o que define o nosso protagonista. E pra gente entender por que a existência dele é um negócio tão chocante, primeiro a gente precisa conhecer a raça de onde ele veio. As Dallans são basicamente a personificação da vida. É uma raça que foi criada direto pela deusa Aliana, a mãe natureza. Elas são meio humanas, meio fadas, e têm uma conexão assim visceral com o mundo natural. E a regra sempre foi muito, mas muito clara, e até então imutável. Dallans são sempre mulheres. E é aí que está o grande nó da história. Porque Jovest existe. Um homem nascido de uma raça que deveria ser só de mulheres. Ele não é apenas raro, ele é, pelas regras que todo mundo conhece em Arton, biologicamente impossível. Só que a verdade, como sempre, é bem mais profunda que isso. Olha, a existência do Jovist não foi um acaso, não foi um capricho do destino, nada disso. Ele foi criado de propósito pela própria mãe natureza, a deusa Aliana. Ele é uma resposta a uma ameaça tão, mas tão terrível, que fez a deusa quebrar as próprias leis da vida que ela criou. Tá, mas que ameaça é essa, afinal de contas? A gente não está falando de um exército ou de um império tentando conquistar tudo, não. O inimigo aqui é um conceito, é uma força que nega a própria existência. É a tormenta, uma tempestade vermelha, rubra, que faz muito mais do que só destruir. Ela reescreve a realidade. Onde a tormenta toca, a vida que a gente conhece simplesmente acaba. É desfeita. E no lugar surge uma paisagem alienígena, hostil, toda corrompida e cheia dos demônios dela, os Lefeu. É um contraste brutal. De um lado, a gente tem o símbolo de Aliana, que é o ciclo da vida, é crescimento, é o verde. Do outro, um Léfeu, que é a pura encarnação da corrupção, da aniquilação, é, sem exagero, a luta da existência contra o seu oposto absoluto. O ponto central aqui é que a tormenta não é só um inimigo. Para Aliana, é uma ofensa pessoal, uma abominação. A tormenta não só mata, ela perverte. Ela pega a criação mais pura da deusa, a vida, a natureza, e transforma tudo num verdadeiro horror. E os efeitos disso são devastadores. A terra literalmente adoece. A chuva, que devia trazer vida, vira um sangue ácido, um veneno. Os animais e as plantas, todos os filhos de Aliana, enlouquecem, são corrompidos. E aí que está o problema. A natureza, mesmo com todo o seu poder, não consegue se defender de algo que não ataca o corpo, mas ataca a própria sanidade. Certo. Um mal tão absoluto assim não pode ter surgido do nada, né? De onde ele veio? Bom, a resposta para isso é talvez o maior segredo e a maior ironia de todo o universo de Arton. E sim, envolve outra deusa. Essa é a cidade de Valcária, o coração da civilização, o maior centro do mundo conhecido. E ela tem esse nome por causa da sua deusa padroeira, uma figura que está sempre associada com progresso, coragem e principalmente com a ambição humana. Valcária é a deusa que inspira os mortais a irem além dos seus limites, a sonhar grande, a buscar o impossível. Em resumo, ela é a mãe dos heróis. Ela é a força que todo mundo esperaria ver na linha de frente contra a tormenta, certo? Pois é, a história é um pouquinho mais complicada. Lá no passado, movida por aquela ambição que a gente falou, uma ambição sem limites, Valcária se juntou com outros dois deuses. O objetivo? Criar a forma de vida definitiva. E o resultado dessa experiência foram os Lefeu. Exato. Eles literalmente criaram a raça da tormenta. E quando essa verdade horrível veio à tona, a punição foi, bem, foi severa. E essa é a dualidade, a grande ironia de Valcária. Ela é a fonte da maior esperança do mundo, que são os heróis, e ao mesmo tempo, ela é a mãe, a criadora da maior desgraça que já atingiu esse mesmo mundo. Como punição por esse pecado, Valcária foi aprisionada em Arton. O poder dela foi contido e ela foi transformada naquela estátua gigante de pedra que fica bem no centro da cidade dela. Basicamente, ela foi enfraquecida, deixada incapaz de agir com toda a sua força. Então, vamos juntar as peças. A gente tem a natureza sendo aniquilada por um mal que ela não consegue combater sozinha. E a deusa que criou esse mal está presa, neutralizada. O que acontece a partir daí? Uma aliança desesperada. Aliana, a deusa da natureza,
entende uma coisa de forma muito clara e com certeza dolorosa. A força dela, o poder bruto e selvagem da natureza, não é o suficiente. A tormenta é uma praga antinatural e, para combatê-la, a resposta também precisa ser antinatural. E o plano dela tem uma lógica fria, pragmática, quase cirúrgica. Primeiro, a natureza está perdendo feio essa guerra. Segundo, os únicos que têm alguma chance de entrar nas áreas de tormenta e fazer alguma coisa são os heróis, movidos por aquela ambição toda. Terceiro, para ter heróis, o mundo precisa da deusa deles, Valkyria, com força total. O que nos leva à conclusão. Passo 4. Para salvar a natureza, é preciso salvar a deusa da ambição. E essa, meus amigos, é a missão divina do Jovest, a razão pela qual essa anomalia existe. Ele não foi enviado para julgar Valkyria, nem para adorar ela. A tarefa dele é muito mais direta: libertar uma arma. Ele precisa fazer com que a criadora da tormenta volte ao poder para que ela possa consertar o erro que ela mesma cometeu. Beleza, mas como o Jovem Nerd se encaixa nisso tudo na prática? Ele não é um diplomata, não é um sacerdote, não. Ele é a flecha. Ele é a ponta da lança desse plano todo de Aliana. A mentalidade do Jovest é completamente única. Ele não tá nem aí para cidades de pedra, para reinos, coroas, política. Para ele, isso tudo é só barulho. Ele vê as coisas com a clareza de um predador. A humanidade é a arma perfeita. Os heróis são a única ferramenta que funciona. E Valkyria, ela não é uma divindade para ser adorada. Ela é uma arma suprema que precisa ser reativada. Simples assim. No fim das contas, a presença do Jovest ali, lutando para salvar a Valkyria, é um símbolo muito poderoso. Ele é a prova viva de que a Mãe Natureza está disposta a perdoar o maior pecado já cometido. Não por bondade, mas por pura e simples necessidade de sobrevivência. É uma aliança pragmática para garantir que juntos eles tenham alguma chance de salvar o futuro. E isso tudo nos deixa com uma pergunta que, olha, dá o que pensar. Será que a ambição humana, a mesma força que deu origem ao maior pecado do universo, pode ser também a única salvação dele? A história de Jovest parece sugerir que, às vezes, para conseguir combater um monstro, talvez seja preciso soltar um outro.